mas de algum jeito quando a gente cria uma conexão com uma pessoa, ou com algumas pessoas nas nossas vidas, fica plantada ali, tá? A gente plantou uma semente que vai perdurar e que vai colher no futuro, porque cada um está na sua jornada, mas eu acho que com o mesmo propósito, né? O Isso. mesmo pensamento, né? A gente tem uma mentalidade acima da média aí, fora da caixa, e o foco é justamente tudo é sobre a gente, né? Nunca é sobre o outro, nunca é sobre o externo. Então, assim, é o que a gente faz com o que acontece no nosso externo. Então, tipo, a maneira como a gente encara a vida. Então, quando a gente decide mudar internamente, é, a gente consegue influenciar o nosso ambiente, a gente consegue influenciar as pessoas, não mudá-las, mas influenciar o nosso ambiente. Então, essa frase é justamente isso. E aí, dependendo do seu impacto, do impacto da sua mudança, ela pode mudar o país, ela pode mudar o mundo e tudo mais. Então, é muito forte isso, né? É muito. É, é de uma grandiosidade sem tamanho. E depois a gente descobriu que a gente morava no mesmo condomínio, né? Exato. Só Olha depois a gente só, descobriu cara. que a gente morava no mesmo condomínio. Exato. É, e aí começou as conexões aí maluca que a gente tem aí no meio do caminho, de embaixada, do geração de valor, né? De ser Exato. de GVSauro, do Powerhouse e tudo mais. Cara, que doideira que eu falo, cara, é aonde realmente foi o que você falou. Cara, a gente planta e vai se conectando, ou seja, vai criando raiz, né, como se realmente fosse uma árvore. Planta, rega e vai criando uma raiz, cara, que isso de alguma forma vai crescendo. E é isso, de alguma forma você movimenta com o mindset, né, como você já mencionou, você movimenta o mindset com as pessoas do lado de lá e o movimento de cá, mas cara, a gente vai se cruzar praticamente sempre, porque a partir do momento praticamente é o mesmo propósito, né? A gente, É cara, porque pensar na evolução. acredito verdadeiramente hoje, assim, eu dou muita ênfase e dou muito valor e dou muita atenção e importância em frequência, né, cara? Então, tipo, a gente vai estar na mesma frequência e vai conectar com pessoas que estão na mesma frequência também. Tanto uma frequência baixa, uma frequência negativa, ou uma frequência alta, uma frequência positiva. E aí vai de você, qual a frequência que você quer manter durante muito tempo. E aí você vai conectar com pessoas, é que nem eu falei, a gente plantou alguma coisa em algum momento. E por mais que a gente está na mesma jornada, o propósito é o mesmo, a ideia é a mesma, né? A gente vê que a gente tem projetos semelhantes, a gente tem coisas em comum que a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, né? Então, o que transborda dentro da gente, a gente quer colocar para fora e de algum jeito a nossa mensagem vai impactar. Não precisa ser 1.000, 10.000, 1 milhão de pessoas, só uma pessoa. Se a gente conseguir fazer isso aqui, já está de bom tamanho. É a troca de ideia que a gente está tendo por aqui, mas que de alguma forma pode trocar ideia com você, que eu acredito que você também do outro lado esteja aí, independente do momento que você esteja escutando isso aqui, você vai entender, vai talvez ter a percepção que você conhece pessoas no seu ciclo de amizade que tem essa mentalidade parecida com a sua, um pouco melhor, e o que precisa é mais se conectar e falar, cara, vamos trocar uma ideia, e aí começa, cara, é que nem essa eu e do Guilherme. Se você acredita naquilo que você quer, que é algo que você comentou um pouco no bastidor, cara, você tem que olhar para aquilo e, cara, não desistir, porque a desistência é o quê? São barreiras que vai assim, aparece e ou você supera ela, ou literalmente você desiste, cara. São duas escolhas. É sempre isso, é sempre duas. É direita, esquerda, cima, baixo, é ou não é? Frente, trás. E aí a galera, quando eu vi o seu avô ali, eu falei, porra, cara, mais uma vez eu senti aquela adrenalina no sentido de, tipo, cara, persevera, velho. Resiliência, porra, continua. Isso eu vou ali, cara, deixou uma mensagem sem precisar falar nada. Ele deixou uma mensagem no meu coração ali que eu falei, mano, sensacional. Enquanto um mensageiro de algo, de alguma coisa, a gente espera que, poxa, né, nossa, milhares de pessoas e tudo mais, mas uma única coisa ali vai tocar o coração de alguém e eu nem imaginava que, tipo, tocou o seu coração e você compartilhar isso agora, tipo, é algo que eu fico realmente muito feliz. E é aquilo, né, o jogo longo prazo, né,
foi plantado lá e agora que, tipo, ou foi plantado lá e você sentiu e agora você está compartilhando. Então, assim, algo que eu fiz que eu nem É, imaginava. Tipo, isso é muito da hora, velho. Isso é muito legal. Eu tive esse contato, né, com esse universo do empreendedorismo. Eu falei, opa, não tem só isso de opção. Não tem só isso de... Não é, a vida não é só isso. Então, engraçado, né? Porque eu sempre tive a vontade de ter um restaurante e tal, desde quando eu comecei na cozinha. E eu achava que ia acontecer isso em 20 anos, porque eu precisava juntar dinheiro. Tipo, essa era a minha historinha que eu contava para mim mesmo. Quando você entende o seu propósito, quando você coloca essa energia de propósito mesmo, de missão de vida, tudo flui e aí você começa a conectar com aquilo que você realmente quer, com aquilo que você vai perdurar por resto da vida. E assim, a minha paixão por cozinha, por mais óbvio que seja, mas é de fato, mano, se eu passar o dia inteiro cozinhando, para mim não tem, não, eu não sinto nada assim, tipo, não é algo, ai, é sofrido. Porque ontem eu estava fazendo até um jantar aqui em casa e eu estava comentando sobre isso. E que tem uma história que eu acho que ali também foi o ponto, eu acho que eu calibrei meu estômago para tipo aceitar para comer de tudo. E aí o comer de tudo, porque eu não tenho nenhuma restrição, nenhuma alergia, nada, tipo, eu não tenho, eu não gosto de comer tal coisa, eu como de tudo. E isso contribuiu também para que eu para minha profissão, porque eu preciso realmente ter essas experiências, aprendizado, então eu preciso. Mas eu tenho uma história que eu até contei, até pouco tempo atrás eu contei, eu falava assim, né, que tipo, com 4 anos de idade, eu fui numa casa do norte com a minha mãe e com a minha avó, e aí tinha um rapaz na mesa do lado que estava comendo uma buchada de bode. E eu cresci o olho e pedi uma buchada de bode e comi inteira. Só que aí minha mãe falou assim, não, não é 4 anos de idade não, é 2 anos de idade. Eu tinha 2 anos de idade e eu comendo uma buchada de bode inteira, sabe? Tipo, mano, essa história é muito incrível, cara. E conecta muito com essa questão de, tipo, mano, eu acho que ali foi a primeira crença de que, tipo, do que eu queria para minha vida. Porque aí a gente cresce, né? E aí, aquela coisa de criança, eu quero ser isso, quero ser aquilo, quero. Eu queria ser crítico de cinema. Olha que louco. Eu fiquei durante muito tempo uma criança querer ser crítico de cinema. Porque eu via os Oscars lá, eu via muito filme e eu gostava bastante de assistir filme. E não sei por que eu tive isso. Depois eu queria ser bombeiro, só que, mano, eu não consigo ver sangue e, tipo, passo mal e tal. Aí quando eu vi que bombeiro também resgata as pessoas em acidentes, eu tomava, opa, peraí. E aí o que aconteceu? Por volta de 10, que eu tinha 10 anos de idade, isso ano passado, né? 10 anos de idade. Eu ia brincar com isso, falei, acho que foi ano passado, não foi? 10 anos de idade e tal, 9, 10 anos de idade. Eu comecei a ajudar em casa, minha avó morava com a gente ainda, né? Então, aquela coisa de ajudar em casa, tipo, limpar a casa e tudo mais, afazeres de casa. E aí, minha avó me ensinou a fazer arroz e feijão. E aí, tipo, eu comecei todos os dias ali, tipo, deixa eu fazer arroz, deixa eu cortar o alho, deixa eu não sei o quê. E aquele momento eu me sentia bem. Era uma terapia, sabe? Eu me Ah, sentia, era um bem-estar, sabe? Tipo, então, assim, óbvio, eu tava até comentando ontem isso. Eu queimei muito arroz? Queimei. Fiz muito arroz duro? Fiz. Fiz muito arroz empapado? Também. Queimei feijão? Também. Tive muito medo de panela de pressão? Muitos anos. muito. Mas eu continuei. Eu falei assim, e eu comecei a gostar poxa, tipo, que eu posso fazer, né? E aí eu comecei a pesquisar e tudo mais. Não botou E fogo aí em foi. casa não, né? Não, não, ainda não. Já botei fogo na cozinha profissional, mas não em casa, tipo. Louco. Mas eu comecei a pesquisar, né, sobre a área e tal. E primeiro, acho que se eu não me falha a memória, acho que eu busquei pelas referências. E aí eu tinha referência do Edu Guedes, que fazia o programa do Hoje em Dia.
que era, Aham. tipo, todo mundo ali, né? Eram outros apresentadores e tinha o Edu Guedes, que tinha a parte de cozinha, que fazia alguma receita. E aí eu pesquisei a vida dele e tal. E aí também veio junto, em contrapartida, eu pesquisei sobre o Alex Atala. E aí, Hum. cara, eu falo assim, tem amor à primeira vista. Ah, que massa. Porque o Alex Atala, ele é um cara que pouquíssimas pessoas até hoje conhecem. Até por conta da visibilidade dos programas de culinária e tudo mais, deram muita visibilidade e ênfase ao Henrique Fogaça, ao Eric Jacan, a Paula Carosella, hoje a Helena Rizzo e tudo mais. Sim. Mas o Alex Atala, ele foi o precursor, assim, ele foi o ponto de inflexão Tá. na gastronomia brasileira. Que legal. Então, existe a gastronomia brasileira até 2006, 2006, 2005, e Hum. existe a gastronomia brasileira depois dessa data, até o presente momento, que foi o ponto de inflexão onde o Alex Atala posicionou a gastronomia no mundo. Ele, tipo assim, ele fez assim, tipo, galera do mundo, gastronomia do Brasil existe. Hum. Existe uma riqueza de ingredientes, uma riqueza de biodiversidade, uma riqueza de sustentabilidade, uma riqueza de, de inúmeros recursos que a gente pode explorar dentro do Brasil. Mas o Alex Atala ele conseguiu trazer a alta gastronomia, transformar a gastronomia brasileira em alta gastronomia. Tanto Uhum. que o ticket do restaurante dele é bem alto, assim, mas é de muito valor agregado. Mas é Ah. no sentido de justamente valorizar a gastronomia no país. Então, é um cara que a maneira como ele fala da cozinha, a maneira como ele. é, Até num vídeo de receita, como ele fala, como ele explana, como ele explica, é uma poesia. Como eu faço para trabalhar com ele? E Ah. aí, quando eu tinha o como, mas é que hoje eu tô consciente disso. A gente às vezes faz as coisas Aham. e sem perceber, mas hoje eu tenho consciência. Eu tinha o como. E aí eu fui estudar, né? Isso na época do ensino médio. Aí eu fiz o técnico em nutrição primeiro. Não tinha muito a ver, não tem muito a ver assim, mas me deu um norte assim em termos de processos dentro da cozinha, de controle de qualidade, porque a gente também está lidando com saúde a gente está lidando também não, Hum. é saúde do ser humano, né? Show, É, show. então Da hora. é importante entender todos os processos de temperatura, entender todos os processos de armazenamento, né? O que pode, o que não pode, né? Validade dos alimentos e tudo mais. Então, me fez ter essa bagagem em termos de controle de qualidade. E aí, logo em seguida, eu fiz a faculdade, mas é aquilo, né? Quando a gente também. Logo em seguida, depois eu pude ler o livro lá do Flávio Augusto, de Geração de Valor, a gente vê que também não é a faculdade que vai determinar o resultado, o sucesso e tudo mais, né? Então a gente vê que hoje o modelo educacional de milhares de anos aí ainda é algo que não surte tanto resultado. Então eu falo, né, que 99% do que eu sei, do meu conhecimento, foi tudo na prática. A faculdade só foi representa só 1%. Mas mesmo assim eu fiz e tive a oportunidade de ter excelentes professores. E aí, eu queria até escutar de você também, Gui, que você tem, se você tem essa percepção também, né, da questão de, tipo, todo mundo queria ficar junto quando ficou, aí agora todo mundo queria sair fora, né, no sentido de, tipo, cara, quero ir pra rua, quero fazer acontecer. Sabe que é engraçado essa questão da pandemia? Ela traz inúmeras reflexões, enfim, cada um pôde, eu acho que, refletir muito sobre o real impacto, né? Em vários sentidos, impactou em vários sentidos. Mas hoje eu tenho essa percepção de que, sabe aquela parada de amor próprio, essa parada de você cuidar de você mesmo, aquela historinha que a gente sempre escuta, né? É, da história do avião, que quando tiver algum incidente, alguma turbulência, cai a máscara, coloca primeiro em você, depois no outro. Cara, a gente, durante muitos anos, fomos educados que o egoísmo é visto de uma maneira muito pejorativa.
porque você realmente precisa, parte daquela frase que a gente citou no início, que se você não cuidar de você primeiro, cara, como que você vai ajudar o outro ser humano? Como que você vai ó, contribuir para a vida de outra pessoa? Não tem como, cara. Então, assim, esse foi, eu acho que, o principal ponto. E não é doente de Covid, é doente mentalmente, passando por inúmeros problemas. Então, serviu para realmente conectar as pessoas, para realmente olhar para dentro e, e buscar, assim, quais são, o que eu preciso melhorar de fato, o que eu preciso enxergar. Às vezes a pessoa está na mesma casa ali, na correria, trabalhando, estudando e tudo mais, cada um no seu trabalho, aí chega em casa, vive no automático, não senta na mesa para comer. E isso mais para frente eu vou falar sobre isso, porque dentro da cozinha eu encontrei meu propósito de vida, que eu vou falar que nos últimos 3 anos, de 3 anos para cá, que eu fui encontrar de fato o que é essa parada de comida, o que é a cozinha, o que representa a gastronomia de fato na minha vida, que tem muito a ver com isso, porque a pessoa, ela mal olha para o outro, mal conversa. Então a pandemia forçou todo mundo a conviver dentro de casa para realmente se conhecer. Olha que louco, às vezes a pessoa está casada ali, às vezes a pessoa está vivendo anos e anos ali junto com outra pessoa, a casa só serve para dormir, acordar e trabalhar e voltar e tomar banho e só isso. Não, gente, porra, a família eu acho que é o primeiro ponto, assim, o primeiro pilar da sociedade que, que a gente precisa realmente valorizar mais, e depois a gente começa a impactar a vizinhança, começa a impactar o bairro, começa a impactar a cidade, o estado, o país. Então, acho que esse foi o principal ponto que eu... E, que não falei, é, todos esses processos de autoconhecimento, porque acho que de uns 7 anos para cá, que eu realmente mudei minha mentalidade. Um carinha que a gente conhece aí, né? Que é pouquinha coisa aí no mundo aí e tal, né? É, Então, é, verdade. que mudou nossa mentalidade, né? Que contribuiu para mudar a nossa mentalidade de que a vida não é só trabalhar, não é só estudar ali, seguir toda aquela linha industrial, né? De produção, aquela linha de produção onde você nasce, vai para a escola, fica 14, 17 anos ali, e aí depois vai para a faculdade, tem um emprego, trabalha 40, 60, dependendo da reforma trabalhista, vai só aumentando, e vou me aposentar e agora vou aproveitar a vida. Tipo, Nossa. esse pensamento aí, a gente sabe que tá tudo bem também você escolher isso, desde que você seja feliz. Que aí eu acho que sucesso é isso, sabe? Você tomar uma decisão e você ser feliz com aquela decisão e não sofrer.